Senhor amado, Tu és o leiro e eu faço, mas quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, com vaso novo. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Interessante ver esses cultos com poucas pessoas. Parece que não. Lógico que os milagres acontecem com muitas pessoas. Mas quando tem poucas pessoas, pastor, Deus age. Amém. Primeiro que tem a ver a nossa fé. Se a gente adora a Deus só com a igreja cheia, ou se a gente adora a Deus com a igreja vazia. Primeiro ele quer testar a gente. Então vamos adorar a Deus. Não importa quantas pessoas estão aqui. Importa que o abençoador está aqui. Que o que faz milagres está aqui, ele está aqui. É o que importa. Ao rei dos céus consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te adorar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois tuas mãos foram criadas, terra, céu e mar, e tudo eles. Que devia toda a terra celebra a ti, ó cânticos jubilosos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos jubilosos, pois tu és o Deus Criador. Aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. A honra, a glória, aleluia, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Quero ver a igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei. Aleluia! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Vamos ouvir a palavra de Deus. Recebendo o pastor Júlio, a palavra.
mudar a nossa vida. Amém? Vamos receber aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. A paz do Senhor, Deus. Glória. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui mais uma vez com os irmãos nessa noite para buscar o Senhor, para adorar a Deus. E essa chuva pegou todo mundo de surpresa. E o tempo aqui é assim mesmo, hora está calor, hora está frio, hora chove. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui estava tão frio, mas tão frio, que eu preguei até, não sei se os irmãos vão lembrar, de uma blusa de touca que estava muito, mas muito frio mesmo. Já na segunda vez o tempo já estava normal. Hoje já está um calor excessivo, a tal ponto que eu ia até colocar um terno, mas com esse calor não tem nem como, está muito quente o dia de hoje. Até para se arrumar para vir para a igreja, o banho hoje foi frio, foi gelado, para ver se refresca um pouco, mas o calor está demais. Mas seja com calor, seja com frio, o importante é que Deus tem cuidado de cada um de nós, amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Luciano pela oportunidade, pastor Luciano, pastor Juliano, esse casal abençoado, muito obrigado por estar aqui cedendo essa oportunidade mais uma vez para trazer a palavra. Estou muito feliz de estar aqui esta noite em nome de Jesus e que o Senhor possa nos abençoar e nos dar vitória, como já está dando desde o começo do culto, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia esta noite no livro de Lucas, capítulo de número 17. Glória a Deus. A mensagem que eu vou pregar esta noite é uma continuação da última mensagem, porque eu tenho esse hábito, quando eu vou pregar, se eu não termino a mensagem, eu deixo para terminar em um outro culto, porque eu não gosto de ser igual aqueles pregadores que, quando sou convidado para pregar numa igreja, nenhuma oportunidade que o pastor dá, vai até 10 horas da noite pregando, pega uma mensagem e faz ela de 2 horas. Isso é fatigante. Pode ser o maior pregador do mundo, aquele pregador, aquele pastor, aquela pastora que você gosta de ouvir. Se você escutar uma palavra que já passa de 1 hora e pouco, já dá aquela fadiga, aquela coisa toda, porque a gente é ser humano. Ouvir até amanhã, a gente escuta Jesus falando, mas o homem, eu sei que dá às vezes essa sensação. Então, eu tenho já esse hábito de, quando eu vou pregar uma mensagem, que eu sei que é uma pregação um pouco mais estendida, eu divido ela por partes. E a mensagem que eu vou pregar hoje é uma sequência da última. Não sei se vão lembrar os irmãos, mas eu preguei Lucas capítulo 17, que eu falei sobre a volta de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 37. Só para recordar, vamos fazer a leitura completa. Lucas capítulo 17, versículo 22, versículo 37. Eu não vou explicar todos os versículos, porque eu já preguei a metade, mas como o hábito da palavra sempre é ler o texto antes da mensagem, vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 22. Vamos ficar só nesse texto e só nesse livro. Está escrito assim, Lucas capítulo 17, versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Tanto é que ao vir para a igreja eu vi muito relâmpago enquanto eu estava vindo para cá nessa chuva. Versículo 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado,
tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Deus, eu te agradeço pela leitura da tua palavra, pelos louvores que foram entoados aqui, pelas orações. E te pedimos agora, Senhor, que nesses minutos, ao ouvir a tua palavra, o Senhor fale conosco poderosamente. Abra o nosso entendimento, Senhor, para compreender e receber as tuas bênçãos na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou pregar sem microfone porque minha voz é muito forte. Eu não preciso de microfone não, que minha voz dá para ouvir lá na esquina. Eu prego bem alto, usando muita ênfase. Quando eu preguei aqui na minha última mensagem, que eu comecei a falar do arrebatamento da igreja e da volta do Senhor Jesus, nós lemos aqui esse mesmo texto de Lucas capítulo 17 e versículo 22 ao 37. E naquela noite eu preguei o versículo 22, 23, 24, 25, 26, 27 e nós paramos no 27. Então eu preguei do versículo 22 ao versículo 27 e eu não vou pregar novamente porque não há necessidade, que eu já falei isso no último culto. Nós vamos começar a mensagem então a partir do versículo 28, que é a continuação da palavra da minha última participação aqui. Diz assim a palavra de Deus. É claro que eu falei que nós vamos ficar só nesse texto, mas para compreender um pouco do que eu vou ler agora, nós vamos ler em outro texto, mas vamos ler primeiro, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Vamos pular para o versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia Sagrada falou antes da história de Noé. Eu falei aqui na última oportunidade sobre Noé. Ele fala de outros sinais da volta de Jesus, como ele citou aqui o caso do relâmpago. Quando a pessoa está vendo o relâmpago, sabe que a tempestade vai vir. Então, assim como a pessoa sabe que ao relampear vem a chuva, quando nós vemos os sinais dos tempos acontecendo, sabemos que Jesus também está próximo para voltar. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é sinal do cumprimento da palavra de Deus para a volta do Senhor Jesus, para acontecer o arrebatamento da igreja. E nós estamos, como igreja do Senhor, esperando o arrebatamento. Todo dia, irmãos, eu estou esperando Jesus voltar. Eu estou esperando todos os dias. Há muita gente que não está esperando. Tem gente e muitos irmãos de igreja que ao pregar esse assunto já falou assim para mim, muitos deles já falaram assim: não, Jesus não pode voltar agora não, porque ainda tem a minha família, eu ainda tenho que me preparar mais, ainda tem isso, ainda tem aquilo outro. Irmãos, se nós olharmos por essa questão de pessoas que ainda têm que se converter, vai demorar muito para Jesus voltar. Por quê? Irmãos, porque as pessoas estão cada vez com o coração mais duro. Se muitos da igreja já estão com o coração endurecidos, eu não falo dessa igreja, eu falo de todas em geral. Se as pessoas das igrejas já estão com o coração endurecido, com o coração ruim, já estão com atitudes erradas, imagina meus irmãos, quando se trata do mundo aí fora, do mundo que é mau, do mundo que é cruel. Ao vir para a igreja, você observa que no caminho você vê muitos ônibus passando. E lembra que nos anos 90 e nos anos 2000, até pouco tempo atrás, era um costume de quando a pessoa pegava um ônibus lotado e a pessoa chegava assim, oferecia um lugar. Hoje em dia ninguém mais oferece lugar. Era um costume da pessoa, quando estava sentada, ver alguém carregando uma bolsa, a pessoa falar: posso levar a sua bolsa, levar a sua mochila? Porque as pessoas elas tinham o hábito de ter gentileza um para com os outros. Você passava pela rua, a pessoa dizia: bom dia.
A pessoa comprava, aí a pessoa falava obrigado, de nada. A pessoa tinha esse hábito. Até essas coisas mais comuns estão desaparecendo. É sinal da Bíblia, porque a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. Mas nos dias de Ló, a coisa parecia igual ao dos dias de hoje. Como estava a terra na época de Ló? Vamos ler? Vamos até o primeiro livro da Bíblia, mas o livro mais fácil de achar. Mais fácil que o livro de Gênesis e só o livro de Apocalipse. Mas deixa marcado aí no livro de Lucas que nós vamos voltar. Estou tentando colocar uma marca-página aqui, mas toda hora está voando. Mas também com esse calor, o ventilador tem que estar ligado nisso. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 19, primeiro livro da Bíblia, primeiras páginas da Bíblia, capítulo 19. Já falamos na última mensagem sobre Noé, vamos falar um pouco sobre Ló, sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. A leitura ela é um pouquinho extensa, mas ela faz parte da palavra porque ela é necessária. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 15 até o versículo 29. Gênesis capítulo 19, versículo de número 15, que vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, uma cidade pecaminosa que não queria obedecer a Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 15, diz assim: E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e o puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, e não olhes para trás, e não pares em todas as campinas. Escapa para o monte, para que não pereça. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que não porventura não se apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena para que a minha alma viva? E disse-lhe: Eis aqui que tenho aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada podereis fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e todas aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Diz a Bíblia que Deus disse para Ló, para ele sair daquela cidade junto com a sua esposa, junto com as suas duas filhas, ou seja, 4 pessoas. Em uma cidade inteira havia apenas 4 pessoas comprometidas com Deus.
Eu não sei qual é a visão dos irmãos, cada um é livre para acreditar naquilo que quiser, amém? Você não é forçado a acreditar nada, acredite na Bíblia. A Bíblia não pode haver dúvidas, não pode ter descrença. Tudo que está na Bíblia eu acredito. Tem gente que questiona quando a Bíblia fala lá de Josué que o sol parou, mas isso não aconteceu e tal. Tem gente que duvida que o povo passou pelo Mar Vermelho, que aquilo lá é uma história, que Moisés não teve no Egito, que não foi faraó coisa nenhuma. As pessoas vivem questionando o que a Bíblia diz. Eu creio tanto na Bíblia, eu acredito tanto na Bíblia Sagrada, que a Bíblia fala que foi um grande peixe que engoliu Jonas. A Bíblia não revela bem qual é aquele grande peixe. Alguns falam que era uma grande baleia, como aquela baleia gigantesca, como é que é o nome dela? Acho que é cachalote, que é uma das maiores baleias que existem. Mas se na Bíblia tivesse escrito o contrário, que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria. Porque tudo que está na Bíblia, eu creio, porque esta é a palavra do próprio Deus para a nossa própria edificação. Não há dúvida do que está escrito. Quando se trata de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, era uma cidade corrompida. E por que eu estou falando questão de acreditar ou não acreditar? Porque eu gosto muito desses testemunhos de arrebatamento, que pessoas contam as suas experiências espirituais, de céu e inferno. Eu acredito e eu gosto muito de ouvir eles. Eu acho que dos que tem no YouTube, eu acho que eu já ouvi todos. Acho que eu devo ter ouvido mais de 5 ou 6 mil testemunhos desses aí. E eu lembro de meus irmãos, de um irmão, que o Senhor falou com ele e disse que se ele voltasse naquela mesma data, apenas 2 pessoas em um estado inteiro seriam arrebatadas. Ou melhor, em um país inteiro. Era um pequeno país lá da África, um país muito pobre. Em um país inteiro, nesse testemunho é contado isso, havia apenas 2 pessoas preparadas para a volta de Jesus. Ou seja, em um país, apenas 2 pessoas estavam preparadas. Igualzinho a esse texto. Esse texto fala que dentro de uma cidade, Sodoma e Gomorra, que era uma cidade muito grande e muito povoada, existiam apenas 4 pessoas que estavam agradando a Deus. 4 pessoas que Deus queria tirar do meio da destruição, que Deus queria dar uma oportunidade de uma vida nova, porque ali não podia haver uma vida nova. Irmãos, isso aqui nós temos que espiritualizar e não trazer apenas ao pé da letra. A gente sabe que este mundo está cada dia indo de mal a pior, mas Deus nos quer poupar do sofrimento que vai vir sobre este mundo. Porque a Bíblia fala que após o arrebatamento da igreja, acontecerá o período que a Bíblia chama de grande tribulação. E a grande tribulação será o pior período da humanidade. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões só de judeus foram mortos, sem contar os outros milhões que foram mortos durante a guerra. Se você pegar outras guerras e outras épocas sangrentas do mundo, milhões já morreram. Se você pegar a época da gripe espanhola, hoje existe a Covid, mas na época da gripe espanhola, no começo do século XIX, foi muito pior. Milhões de pessoas morreram, em uma época que ainda não existia vacina, não existia tratamento, e aquela doença foi consumindo pessoa após pessoa em muitas partes deste mundo. Foi uma época horrível. Mas deixa eu te falar que a Bíblia fala que no período da grande tribulação será o pior período que a humanidade vai passar. Porque no período da grande tribulação não vai ser apenas o anticristo que vai perseguir os crentes que ficaram, perseguir a igreja que ficou, perseguir os judeus, causar um verdadeiro caos no mundo hoje. Se você olha para a política e você já vê o caos que é instalado em várias partes do mundo, com os seus ditadores, com as suas coisas que acontecem, imagine na época do anticristo então, aonde um líder mundial vai trazendo um caos sobre todo o país, sobre todo o mundo, sobre todas as cidades, sobre todas as ruas. E o pior ainda do que o avanço do anticristo é o que a Bíblia fala sobre a ira de Deus que será derramada sobre a terra. A chuva que está tendo hoje não é nada. Embora a gente saiba quando chove, infelizmente, que Deus conforte cada família que está perdendo a sua casa, que perdeu os móveis da sua casa por uma enchente, com os alagamentos. Mas na época da grande tribulação, aí sim a coisa vai ser triste, vai ser cruel e vai ser totalmente devastadora.
Porque a Bíblia fala que assim como foi na época do Egito, onde as pragas, as 10 pragas caíram sobre a terra e trouxe um caos sobre todo o Egito, sobre este mundo a ira de Deus irá sobre a terra, porque Deus está irado com este mundo. Deus quer que este mundo se converta, Deus quer que este mundo escute a palavra, Deus quer que este mundo receba Jesus, Deus quer que este mundo abra o coração para Deus, mas o mundo não quer. O mundo quer o pecado, o mundo quer os vícios, o mundo quer os prazeres, o mundo quer tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então o arrebatamento da igreja vai ser para Deus tirar daqui da terra, vai ser para Deus nos tirar desta terra, que vai passar pelo pior, mas nós como igreja estaremos na eternidade vivendo o melhor ao lado do Senhor e ao lado de todos os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus alerta para Ló, para sua esposa, para suas filhas saírem daquela cidade. E a Bíblia fala que Ló estava demorando para sair daquela cidade, a tal ponto que os anjos enviados não esperaram tanto assim para isso acontecer. A Bíblia Sagrada ela vai nos relatar aqui aonde nós lemos em Gênesis, no capítulo de número 19, no versículo 19 e 16, ele porém demorava e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, tiraram e o puseram fora da cidade. Pegaram pela mão e falaram: vamos embora, chegou a hora, este é o momento de escapar. A Bíblia fala, meus irmãos, que no dia do arrebatamento da igreja, nós subiremos e encontraremos ao Senhor. O Senhor vai nos tirar da terra, assim como esses anjos tiraram Ló, a sua esposa e as suas filhas daquela terra, puxando-os pela mão. A Bíblia fala que o Senhor vai nos tirar desta terra através do arrebatamento da igreja do Senhor. Aleluia. Nós vamos ser tirados desta terra, nós vamos ser retirados. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que nem todos querem se converter, nem todos querem ouvir a verdade, nem todos querem servir ao Senhor. E o que acontece então? Versículo de número 26 de Gênesis 19: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu ouvi até um dia desses uma pessoa pregando e dizendo que isso aqui não aconteceu, que na verdade não foi, ela não virou uma estátua de sal. É porque quando estava chovendo, e a pessoa até falou isso, né? Que na verdade estava chovendo, não era bem fogo, era sal e enxofre. Uma chuva de sal misturada com enxofre, meio fogo. E quando aquilo, a mulher de Ló, ela olha para trás, aquela porção de sal caiu sobre ela e petrificou ela. O sal veio do céu e petrificou ela. Hoje em dia as pessoas inventam cada coisa, mas a Bíblia não está dizendo isso. Eu vou ler só o que a Bíblia está dizendo. O mais importante não é o que eu falo, não é o que o pastor Luciano fala, a pastora Juliana prega, não é o que nós falamos de nós, é o que nós falamos da Bíblia, é o que nós falamos da palavra de Deus. Isso é importante. Diz a Bíblia, versículo 26 mais uma vez, Gênesis 19: a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, ela olha para trás e automaticamente ela se transforma numa estátua de sal. Não teve nada de cair sal, chover sal do céu e cair sobre ela e deixar ela como uma estátua, igual que aconteceu lá em Pompeia quando houve a destruição pelo Vesúvio. A Bíblia fala que simplesmente ela olhou para trás e ficou transformada. Aqui, meus irmãos, eu quero falar o seguinte: nós não podemos olhar para trás. Eu não sei quanto tempo tem os irmãos de igreja. O pastor Luciano me conhece desde os tempos de adolescente, desde o tempo pequeno da igreja. Nós congregamos muito juntos na igreja, e cada um aqui tem a sua experiência com Deus, de quando se converteu, de quando aceitou Jesus. E quantas coisas nós já passamos nessa vida, quantas lutas nós já enfrentamos nessa vida, quantas vezes aconteceu tantas tragédias e desastres, e choveu fogo para querer nos amedrontar, e nem por isso nós olhamos para trás nem um segundo, nem por isso nós pensamos: eu vou desistir da igreja, eu vou desistir de Jesus.
Eu vou desistir do Evangelho, eu vou voltar atrás. Não, irmão, nunca. Por quê? Porque nós aceitamos Jesus e a nossa vida está selada com Deus e é daqui da terra para a eternidade. Ainda que a morte venha nos levar, porque a morte ela vai nos levar a todos um dia, isso é, se Jesus não voltar antes. Mas eu, na minha opinião pessoal, eu acho que Jesus vai demorar um pouco ainda para voltar. Eu acho que ele volta tão instantaneamente. O que nós devemos fazer, irmãos, é estar preparados. Os sinais já estão apontando que ele está voltando. Aí você vai dizer, então você não acredita no que você mesmo prega? Não, não é que eu não estou dizendo que eu não acredito no que eu prego. Eu acredito no que eu estou pregando. Mas eu estou dizendo o seguinte: há uns 20 anos atrás, eu conversava isso com os pastores aqui, um outro dia, eu pregava que Jesus ia voltar. E naquela época eu pregava, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que a Bíblia fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, que representavam 50% da igreja que vai e 50% da igreja que fica. Mas hoje em dia o pecado entrou tanto na vida das pessoas, e até na vida de muitos crentes que não têm vigiado, que não têm buscado a Deus como antes, que tem se esfriado no seu primeiro amor, igual foi pregado aqui na semana passada, né? Que tem se esfriado tanto neste primeiro amor, que hoje não seria nem mais 50% que vai, seria a metade da metade da metade, igual que aconteceu com o Sodoma e Gomorra. Veja que no país inteiro, apenas Ló, a sua esposa e as suas filhas foram tiradas pelos anjos antes de acontecer aquela tragédia. Infelizmente a igreja do Senhor, ela tem se esfriado, ela tem se desanimado, ela tem olhado para trás. Hoje em dia no Brasil, vou falar só Brasil, vou falar nível mundial, vou falar nível brasileiro. Hoje em dia no Brasil, falam que a população brasileira é aproximadamente 30% evangélica. Isso aí daria o quê? Mais ou menos o quê? Quase 30, 40 milhões de crentes por aí, mais ou menos isso. Se nós pararmos para analisar o número de gente desviada da igreja, é o dobro do que tem na igreja. Se no Brasil tem 30% de pessoas servindo ao Senhor, só de afastado deve ter quase 60%. Porque quase todo mundo que você conversa hoje, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que você conversa, eu já fui da igreja. Quando eu era pequeno eu ia, quando eu era jovem, porque você saiu, aconteceu isso, aquilo outro, eu me desanimei, eu me esfriei e tal. Porque hoje em dia as pessoas estão se desviando demais e se desanimando demais. E para complicar mais ainda existem falsos pregadores com falsas palavras que têm enfiado coisa na cabeça de tanta gente pela internet para tirar as pessoas ainda mais do caminho. Por exemplo, você não precisa mais ir em igreja nenhuma, a igreja é você. Então você não precisa mais congregar nenhuma, você é a igreja e não precisa de pastor, não precisa de igreja, o dízimo é coisa do passado, aquela coisa toda, destruindo tudo aquilo que Jesus construiu, tudo aquilo que os apóstolos construíram, tudo aquilo que nós, que começamos a pregar lá no passado, construímos. Veio um monte desses aí, cabeça dura, destruir tudo aquilo, acabar com tudo e dizer que não há mais necessidade de igreja, de pastor e de servir a Deus no templo. Isso é mentira. Jesus nunca foi contra a igreja nenhuma. Jesus sempre disse, Jesus sempre falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É claro que nós entendemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 6, que o Senhor nos constituiu sobre a sua casa, o qual a própria casa somos nós. É claro que nós somos a casa de Deus, é claro que nós somos a igreja de Deus. Só que a igreja que somos nós, ela tem que congregar juntas. Porque quando o arrebatamento acontecer, ele vai levar o corpo de Cristo. Não existe corpo com uma parte só. Nosso corpo está completo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nosso corpo está completo. A mão, ela tem 5 dedos de um lado e 5 dedos do outro, 10 dedos. O pé tem 5. O nosso corpo tem partes. Se uma pessoa tira uma parte do corpo, o corpo fica incompleto, defeituoso. Jesus vem para buscar uma igreja pura, preparada, uma igreja completa. É só nós lermos lá a Bíblia Sagrada no livro de Coríntios, quando Paulo vai falar acerca do corpo de Cristo. Aquela representação que Paulo fala no livro de Coríntios sobre o corpo de Cristo é exatamente sobre a igreja do Senhor, que cada um tem a sua função. O pé tem a sua função, a mão tem a sua função, que vai falar isso.
E o pé não pode falar para a mão que não tem importância, porque tudo que há no corpo tem a sua importância, tem a sua necessidade. Então Jesus vai buscar a igreja que está firme, a igreja que está congregando, a igreja que está fiel, a igreja que frequenta culto, a igreja que permanece fiel na sua fidelidade com o Senhor, porque Jesus não vai buscar essas pessoas que estão afastadas, que acham que não precisam mais de Deus, que acham que pastor é uma coisa qualquer, quando a Bíblia também em Hebreus vai dizer: obedecer a vossos pastores, sujeitar-vos pois a eles, pois eles vos darão contra a vossa alma. Quer dizer, são os pastores que um dia vão apresentar as almas a Deus, são os pastores que Deus deixou aqui na terra para abençoar o povo. Assim como aqui na igreja tem o pastor Luciano e a pastora Juliana, que são representantes aqui para abençoar a todos pela palavra, pela oração e pela fé, do qual devemos imitar, como diz a Bíblia. Nós temos que entender que cada pastor, cada pastora, cada bispo, cada bispa, cada obreiro, cada diácono, cada membro, cada jovem, cada criança, cada visitante, todos que vêm à igreja do Senhor são importantes, e são esses que o Senhor vai voltar para buscar no dia do arrebatamento. Então Ló, a sua esposa e as suas filhas representam a igreja que vai ser tirada aqui da terra. A esposa de Ló, que virou uma estátua de sal, representa as pessoas que vão ficar no dia do arrebatamento. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas lembra o que Jesus falou sobre o sal? Ele falou: se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. A estátua que virou a mulher de Ló virou uma estátua de sal, mas era um sal sem sabor, um sal que não servia para mais nada, não era mais útil para nada, não tinha mais importância. E a Bíblia diz que quando o sal perde o seu sabor, não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. E se nós estudarmos a Bíblia dentro da escatologia e ver no livro de Apocalipse, nós veremos que no período da grande tribulação estarão demônios aqui na terra caminhando. Assim como nós caminhamos pela rua, os demônios caminharão, vão tomar forma física e estarão aí na rua perturbando as pessoas. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que eles vão estar em corpo de cavalo, cabeça de homem, cauda de escorpião. Quando vai descrever aqueles monstros que vão ser lançados sobre a terra, que a Bíblia fala que eles não vão matar, eles vão torturar as pessoas, eles vão perseguir as pessoas. Parece uma coisa meio de fantasia o que eu estou dizendo, mas é bíblico e eu creio e eu sei que vai acontecer, porque tudo que a Bíblia Sagrada falou até hoje, tudo até hoje aconteceu, e a volta do Senhor há de se cumprir. Nós não devemos ser como a esposa de Ló, que ela olhou para trás, que ela se desanimou, que ela quis voltar para a sua cidade. O que ela ia buscar numa cidade que ia ser destruída? O que era tão interessante para a esposa de Ló, que queria voltar para aquela cidade que já estava condenada? Irmãos, o que tem de valor para nós aqui no mundo? Vivemos no mundo porque estamos aqui. Eu não sou contra o mundo, que Deus abençoe o nosso mundo, porque este mundo é de Jesus, amém? Nós temos a profissão, o trabalho, os amigos de escola, como eu tenho vários, eu já vi vários. Sempre fico feliz quando encontro algum amigo de escola, fico feliz quando encontro algum amigo que eu trabalhei junto. São pessoas que nós encontramos que vivem aqui no mundo, nossos parentes, nossos familiares. Mas eu estou falando aqui de compromisso com Deus, não das coisas desta terra. Tudo que há aqui na terra, meus irmãos, é para a nossa convivência. Mas aquilo que estiver nessa terra que foi errado para nós devemos rejeitar, nós devemos deixar para lá, nós devemos dizer não. A esposa de Ló, ela não quis dizer não para o mundo, ela quis dizer sim para Sodoma e Gomorra. E qual foi o fim daquela cidade? Destruição total. Mas Ló se salvou, as filhas se salvaram, e aqueles que aceitarem Jesus e andarem firmes com Deus e nunca se desviarem da igreja, e aos que estão desviados se voltarem hoje para Jesus. É claro que aqui os irmãos são da igreja, mas eu falo para quem está nos assistindo ao vivo aqui pelo Instagram: quem está afastado da igreja, volte enquanto há tempo, porque o Senhor está voltando. Para finalizar novamente no livro de Lucas, porque a maior parte da minha palavra foi para comentar sobre a vida de Ló. Agora nós vamos ficar só no versículo 30, 31
e 33 até o final agora para encerrarmos. Versículo 30, Lucas capítulo 17, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias, e algumas traduções falam roupa, vestes, em sua casa, não desçam para tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Versículo 33: Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão moendo, e uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O versículo 30, o versículo 31, 33, 34, 35 e 36 estão falando da vida cotidiana do mundo de hoje. Porque ele fala do trabalho, ele fala quando a pessoa chega em casa. Sabe o que ele está querendo dizer aqui sobre o arrebatamento? No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, acontecer o arrebatamento, será um dia comum e será um dia normal. Na última mensagem eu falei sobre isso. Imagina você, está lá no trem, sentido Osasco, mas para descer lá em Pinheiros, está lá naquele trem lá lotado, às 5h45 da manhã, está lá com o seu fone de ouvido, ouvindo o seu louvor, ouvindo a sua pregação, ouvindo o seu podcast, ouvindo a rádio CBN, você está lá ouvindo, sintonizado, e de repente acontece um arrebatamento, você desaparece no meio daquele vagão. Outras pessoas que servem a Jesus, que estão com a sua vida reta com Deus, também desaparecerão. Uns serão levados e a maioria será deixada. Mas o mundo, ele é redondo. Enquanto é dia em um lugar, é noite em outro. Por exemplo, agora é 8h42. Eu já vou terminar minha palavra. 8h42 da noite. No Brasil, lá no Japão, onde o pastor Mauro tinha a sua igreja, cadê essa de falta dele aqui no culto hoje? Dele, da missionária Carla. Lá no Japão é dia. Então aqui é 8h42 da noite. Lá no Japão é 8h42 da manhã. Daqui a pouco nós vamos dormir, quando eles vão acordar. Nós lemos aqui na Bíblia que no dia do arrebatamento estarão pessoas dormindo e desaparecerão. Uns serão levados, outros serão deixados. E por que Deus não vai levar todos? Porque nem todos querem ouvir o Evangelho, nem todos querem servir o Senhor, nem todos querem Jesus. Mas quando Jesus voltar, Ele vai levar os seus escolhidos. Assim como em Sodoma e Gomorra, Ele levou Ló, deu a chance para a esposa dele, mas a esposa dele quis voltar para o mundo, mas também queria levar a esposa dele, quis levar as suas filhas, e dos 4, apenas 3 alcançaram a sua salvação naquele dia. No dia do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai levar os que estiverem preparados, com a sua vida reta com Deus. Por isso que no dia chamado hoje, nós temos que nos arrepender e falar: Deus, tira de mim aquilo que não te agrada, para quando o Senhor voltar, eu esteja preparado. E se Ele voltar ainda hoje? E se Ele voltar ainda esta noite? E se Ele voltar amanhã? E se Ele voltar no final de semana? Porque outras traduções dizem que nós devemos orar para que Ele não volte nem no inverno nem no sábado, porque esse final de semana muitas pessoas não querem saber de buscar a Deus. Eu repito, não estou falando aqui, estou falando a nível geral. As pessoas não querem buscar a Deus porque está inverno, está muito frio, eu não vou para a igreja. Se está chovendo demais, eu não vou para a igreja. É claro, irmão, a gente é sábio e inteligente. Cada caso é um caso. A gente sabe que tem senhores e tem senhoras que não vão sair da chuva por uma questão de saúde, por uma questão para não pegar uma gripe, não escorregar e cair na rua. A gente tem essa sabedoria, a gente tem essa total sabedoria. A gente tem esse total entendimento, essa total sabedoria. Eu mesmo lá perto de casa, quando está chovendo muito, não vou para o culto, porque onde eu moro tem muito barro escorregadinho que não dá para passar. Como eu não tenho carro, se eu for sair, eu vou levar um capote, posso até quebrar a perna, alguma coisa assim, porque a situação às vezes lá complica quando chove muito. E não tem condição de sair mesmo, lá onde eu moro. Tem lugares que não dá. Aqui em São Paulo mesmo tem muitos lugares, muitas periferias, muitas favelas, que numa chuva dessa,
fica um lamaçal que infelizmente é difícil andar. Até o carro fica derrapando e não sai do lugar por causa da muita chuva. A gente sabe disso, a gente entende a realidade de lugares que pessoas moram, de condições de saúde, questões de proteção. A gente entende tudo isso. Mas o que a gente não entende é a pessoa abandonar a fé, ficar um ano sem ir para a igreja, ou só aparecer no dia de Santa Ceia, ou só procurar a igreja quando tiver algum problema, ou só procurar os pastores quando precisar de oração. Não, meus irmãos, a igreja é para ser servida sempre, é para ser buscada sempre, chuva, sol, dia, noite. Quando nós estivermos para adorar a Deus, vamos estar reunidos na casa do Senhor, porque quando Ele vier, Ele voltará num dia normal e comum igual a todos os outros. Para finalizar, eu estou pregando há 31 minutos e foi muito legal colocar esse cronômetro aqui, que eu estou contando meu tempo aqui da minha palavra, está 31 minutos já. Para finalizar, versículo 37, ainda falando do arrebatamento, do nosso estudo de Lucas, capítulo 17, no versículo 22 a 37. O último versículo eu encerro a minha palavra agora, para passar para a Luciana. E respondendo disseram: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. O que quer dizer aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias? Existem versículos na Bíblia que nós só vamos entender lendo outro versículo. Tem versículo que é claro. Por exemplo, o Senhor é pastor, nada me faltará. É claríssimo, todo mundo entende o que está escrito. Todo mundo entende o que está escrito. Tem versículo que, lendo, nós entendemos fácil. Tem outros versículos que, para a gente entender, nós temos que procurar em outros lugares. Para entender, vamos ler de novo, versículo 37. E respondendo, disseram: onde está? Onde, Senhor? E eles responderam: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Então, quando tem um corpo, a gente sabe que os animais vão comer aquela carne morta. Aqui ele usou águia, a gente conhece muitas vezes nos dias de hoje como urubu. Quando tem uma pessoa morta, um animal morto, ali vai os urubus e eles vão se alimentar daquela carne morta. A carne está morta, as aves vêm para elas. Isso aqui é claro que é espiritual, isso é uma espiritualidade, é como Jesus faz por uma parábola. Podemos dizer que o versículo 37 de Lucas capítulo 17 é uma parábola, porque Jesus não deixou tão claramente, mas como a Bíblia ela se completa nas suas referências, vamos voltar uma página até o capítulo 16, só para a gente entender esse versículo, falando de encerrarmos a pregação. Lucas capítulo 16, nós lemos o 17, voltando uma página, chegamos até o 16, aonde a Bíblia fala a história de rico e Lázaro, que não é uma parábola, isso aqui é um fato real. Não sei se a Bíblia dos irmãos está assim, mas a minha está escrito o rico e Lázaro, não está a parábola do rico e Lázaro. Só está escrito o rico e Lázaro. Tem mais alguma Bíblia que está assim também? O rico e Lázaro? Ou será que é só a minha? Acima do versículo 19, acho que é só a minha, né? O rico e Lázaro. Vamos ler a partir do versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o paraíso onde as almas dos salvos estão agora. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só até aqui, porque eu não vou entrar no rico e Lázaro, que esse assunto é uma outra pregação. Só vou comentar o seguinte: existia o rico e Lázaro. O rico não servia a Deus, não era da igreja, não era crente. Lázaro, embora ele fosse um mendigo, uma pessoa pobre, uma pessoa sem condições financeiras, servia a Deus. Não quer dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu só porque é pobre. Claro que não. Tem muito rico que é homem de Deus, que é mulher de Deus. E tem muito pobre que não quer saber de Deus, que até por si é a maioria que não quer saber de Deus. Então, a questão financeira aqui não é o jogo da palavra. A questão é que um servia a Deus e o outro não servia a Deus. Lembra que nós lemos na última pregação que eu falei, lá de Malaquias 3,18,
que o justo, Malaquias 18, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O justo é o que serve a Deus, o ímpio é o que não serve a Deus. O ímpio aqui era o rico, o justo aqui era o Lázaro. Quando os dois morrem, diz a Bíblia que aquele homem rico, ele aparece no inferno. O inferno que na última pregação, os irmãos devem lembrar, que nós lemos o Salmo 9,17, que até pedi para o pastor Mauro fazer a leitura, que o Salmo 9,17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, este homem que não quis a Deus, que não quis se preocupar com Deus, foi para o inferno, igual a mulher de Ló. Você acha que a mulher de Ló foi salva? Que ela alcançou a salvação? Não! O coração dela estava no mundo, não queria obedecer a Deus, infelizmente perdeu a salvação e foi para o inferno. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela diz, meus irmãos, que quando o mendigo morreu, nós lemos na Bíblia, e eu vou ler de novo, versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Sabe o que aprende aqui? Todo crente, quando ele morre, ele não entra na eternidade sozinho. A pessoa não morre aqui e já aparece sozinha na eternidade. Deus manda os anjos virem buscar a alma daquela pessoa. Aleluia. No dia que nós morremos, que nosso espírito sair do nosso corpo, estarão dois anjos esperando. Venha, eu vou te levar até a sua morada eterna. Venha, eu vou te levar até a eternidade. Você vai conhecer o teu Senhor como Ele é. E lá está Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros esperando você chegar. Aleluia. Todos todos aqueles irmãos, amigos, crentes que nós conhecemos que já partiram para o Senhor, foram levados pelos anjos. Lembra que há uma referência à palavra que nós lemos? A Bíblia é tão tremenda, tão maravilhosa, eu glorifico a Deus pela palavra, que a Bíblia anda numa concordância tremenda. Nós estamos lendo o livro de Lucas, mas o livro de Gênesis, que não tem nada a ver com Lucas, diz que foram os anjos que tiraram a família de Ló de Sodoma, que pegaram ele pelas mãos e tiraram. Diz a Bíblia no livro de Lucas que quando a pessoa morre, é os anjos que tiram as pessoas da terra e levam até o Senhor. Ou seja, o que está em Gênesis que nós lemos e o que está em Lucas está em um paralelo, mas no sentido de um completar a explicação do outro, que completa o versículo 37, onde nós iniciamos a palavra. E de Lucas 17, respondendo, disse-lhe: onde, Senhor? E eles disseram: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Essas águias aqui são os anjos. Haverá um dia em que nós partiremos desta terra. E a pergunta não é quando nós vamos partir, que nenhum de nós sabemos quando nós vamos partir. A pergunta é: estamos preparados para quando o Senhor voltar? E quando Ele voltar, nós não podemos ser como a esposa de Ló, que quis ficar nesta terra e quis ficar no mundo. Ai de quem ficar aqui na terra quando o Senhor voltar, quando acontecer o arrebatamento da igreja. Porque nesse dia, meus irmãos, não vai haver chance. Nesse dia não vai haver uma segunda chance. O dia de buscar o Senhor é hoje. O dia de servir a Deus é hoje. O dia de obedecer ao Senhor é hoje. Jesus está voltando. Vamos nos preparar hoje, vamos nos preparar amanhã, vamos nos preparar até o dia da sua volta, para quando Ele vier, nós possamos subir com Ele. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Glória a Deus. E vamos receber o pastor Luciano para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Luciano. Oh, glória. Vamos orar também. Amém. Aleluia. Jesus está voltando. Eles estão ouvindo. E Jesus está voltando. Glória a Deus. Próximo verso da igreja. Aleluia. Eis que vejo os céus abertos. Jesus Cristo está voltando. Rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Aleluia, aleluia. Com caminho tanta beleza.
mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei, eu já tenho um novo corpo, eu já tenho, posso ver Jerusalém. Aleluia, Senhor. Estou pronto para subir, estou pronto para subir, este mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei, eu já tenho um novo corpo eu já tenho, posso ver Jerusalém. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar, Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar com o Senhor esta noite. Deus é maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos esta noite pela Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores. Senhor, porque o Senhor, meu Pai, tem uma obra muito grande a fazer na vida de cada um de nós. E nós te pedimos esta noite, ó Deus, que o Senhor venha assim, meu Pai, preparar a nossa vida para o dia do arrebatamento da igreja. Nós não sabemos quando vai acontecer, nós não marcamos data, porque isso não é bíblico, mas sabemos que o Senhor está para voltar. Então, Senhor, tira de nós aquilo que não te agrada, porque o nosso maior desejo como servos do Senhor é um dia podermos nos encontrar contigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais moldar a nossa vida, venha cada vez mais dirigir a nossa vida. Ah, Senhor, pela Tua palavra que nós ouvimos na igreja, Senhor, que o Senhor venha nos dar cada vez mais a direção da Tua palavra, que nós venhamos, ó Pai, te obedecer. Alcança, Pai, quem está afastado, quem está desviado. Ó Espírito Santo, toca nesta pessoa agora, para que esta pessoa venha ser incomodada para voltar para a Tua presença. Se essa pessoa está presa em algum vício, eu peço, Espírito Santo, incomoda esta pessoa a abandonar este vício para poder voltar para a igreja, para poder voltar para a presença do Senhor. Senhor, guarda, abençoa aquele pai que está orando pelo seu filho. Ah, meu Pai, aquele filho que ora pelos seus pais, aquela mãe que está agora com os joelhos dobrados, apresentando esta família em oração, aquele pai de família, meu Deus, que está, meu Deus, tentando evangelizar a sua casa, a sua família, para ganhá-los para Jesus. Alcança este povo, alcança este bairro, alcança cada rua, alcança o nosso amado Brasil, Senhor, para que este país receba o Senhor como Salvador, possa te servir, possa te adorar, e que nós venhamos estar preparados, Senhor, para o dia da sua volta, para o dia do arrebatamento da igreja. Ah, Senhor, nós não queremos ser como a esposa de Ló, que olhou para este mundo, que amou os prazeres desta terra. Nós queremos amar o Senhor, nós queremos amar a sua palavra, nós queremos amar a sua igreja, nós queremos cada vez mais amar o próximo, servir ao próximo. Ah, meu Pai, nós queremos te obedecer. Ajuda do Senhor, para que nós venhamos cada vez mais te obedecer, cada vez mais te adorar, cada vez mais glorificar o teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Este mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei, eu já tenho um novo corpo eu já tenho, e posso ver Jerusalém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Vamos para casa abençoados. Santo é o nome do Em Senhor. nome de Jesus Cristo. Se você trouxe aí a sua Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Jesus está voltando. Venha para Jesus enquanto há tempo. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Jesus está voltando. Amém?